E analisamos a situação atual de calor e de incêndios com a presença em estúdio de Duarte Caldeira, presidente do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil. Boa noite, bem-vindo ao Fala Portugal. Este é o primeiro de vários dias que se prevêem complicados. Estamos a ter já uma tarde difícil, sobretudo em Leiria, em Orém. Já aqui ouvimos alguns autarcas a pedir mais meios. Já podemos concluir que já houve falhas no que toca à alocação de meios esta tarde? Bom, estamos a viver uma situação particularmente severa, com uma duração em tempo nunca vista, uma extensão territorial também muito grande e daí a circunstância de ter sido acionada a situação de contingência. Essa situação de contingência justifica-se pela necessidade ao abrigo do que determina a Lei de Bases da Proteção Civil, de, em primeiro lugar, salvaguardar vidas e depois preservar, na medida do possível, os bens. Nós estamos ainda numa fase em que é muito difícil identificar, de facto, as falhas que certamente também haverão. Este é o momento onde, e já vimos isso esta tarde, o que deve prevalecer como prioridade é, efetivamente, preservar o primeiro valor de todos os valores que sustenta doutrinariamente a vida humana, qualquer sistema de proteção civil, que é a vida humana. É que ficou a sensação que ocorreu tudo um pouco rápido, que se passou rapidamente numa situação de pouco controlo. Não, o que nós verificamos, e isso era expectável, é que a situação da floresta portuguesa, quando potenciada por temperaturas a este nível, e com os 96% de seca extrema que o nosso território está a sofrer neste momento, criam-se as condições explosivas para a deflagração e a expansão dos incêndios. Isto é algo que nos alerta para uma coisa muito importante e que nem sempre estamos despertos. Quando a comunidade científica nos alerta em relação às alterações climáticas, que o que nos espera nos próximos anos são situações de eventos particularmente gravosos e tendencialmente, digamos que descontrolados, nós devemos levar muito a sério isto. E acha que não foi o caso? Os sucessivos governos não foram levando a sério e mais recentemente acha que foi tudo feito o que havia para fazer na prevenção ou não? Não, se tivesse sido significativamente feito, ou se tivesse sido feito, melhor dizendo, tudo o que era expectável que fosse feito, nós teríamos tido condições de, chegados aqui, 5 anos depois da grave, severa e catastrófica lição de 2017, termos condições de não ver algumas zonas do nosso território, centro-norte, que eu tive a ocasião de, há cerca de 3 semanas, percorrer o caminho que os incêndios de outubro de 2017 fizeram. E o que é que concluiu? E a conclusão que concluímos, a conclusão que retiramos, eu e os colegas que fizemos esse levantamento, foi que efetivamente estavam reunidas todas as condições para, no ponto de vista do risco e do combustível disponível para arder, estavam reunidas todas as condições para termos um ano particularmente severo. Por falta de limpeza desses terrenos? Sim, porque é a falha mais grave no que toca à prevenção? A falha mais grave é ao nível da eliminação do combustível disponível no espaço e no solo. Esse combustível resulta de 3 fatores. Em primeiro lugar, o despovoamento e que o nosso país tem sofrido ao longo dos últimos anos. Centro-norte do país há aldeias onde estão meia dúzia de pessoas idosas com problemas de mobilidade, deixaram de ter condições de trabalhar as suas próprias parcelas de que são proprietários. Não há incentivos para as pessoas trabalharem os seus terrenos, é isso? Bom, também? Não para há, limparem. Não há só é também um problema de incentivos, naturalmente, porque o custo de uma eliminação de vegetação ou de combustível para quem tem, por exemplo, uma reforma ao nível de 200 e tal euros, necessariamente que é algo que tenderá a ficar para um segundo plano. Mas é sobretudo uma questão que tem a ver com o ordenamento que falta do nosso território e a falta de injeção, passo o termo, de pessoas nesse território. Nós não temos ainda uma política atrativa que faça com que as pessoas, chegando a uma determinada idade, não fujam para as zonas das cidades, para as zonas do litoral, à procura de oportunidades de vida. Há um modelo de desenvolvimento que Portugal adotou que despovoou o interior
centro e norte, e que agora os resultados estão à vista. E esse é um problema que naturalmente não se resolve de um dia para o outro. Exatamente. Considera que o Estado também aqui é responsável porque também há muitos terrenos que pertencem ao Estado e que não estão convenientemente limpos? Há efetivamente parcelas de território que são da responsabilidade do Estado e que estão, de facto, também em situação de risco, porque está lá também combustível disponível para arder. Deixe-me ainda referir aqui outro aspecto que considero também particularmente importante. Quando nós falamos nesta questão dos incêndios rurais, antigamente falados florestais e agora os incêndios rurais, temos que ter em vista que estamos a lidar com um risco que, não sendo particular de Portugal, visto que o sul da Europa, neste momento, estão a ocorrer incêndios gravíssimos em Espanha. Há cerca de 2 horas havia cerca de 10 incêndios gravíssimos no território espanhol. Mas nós temos uma particularidade diferente dos outros países, que é exatamente a estrutura fundiária do nosso país. Nós temos 500 mil de pequenos proprietários cuja propriedade, que umas vezes conhecem e outras não, é inferior a 5 hectares. Ora, não há rentabilidade para estes espaços. E isso significa que teremos aqui uma dificuldade adicional para encontrar uma estratégia de eficácia para resolver este problema. É preciso, em primeiro lugar, encontrar uma estratégia de reordenamento do território. Deixe-me ainda fazer-lhe uma última questão. Acha que foi prudente esta decisão tomada hoje pelo Governo de alterar aqui a localização destes 2 grandes eventos, um festival e a concentração de motares, ou já veio tarde? Não veio tarde. O Lei de Bases da Proteção Civil, nos seus 8 princípios, tem um que é a precaução. Obriga a que todas as entidades tomem as medidas por antecipação sempre que o risco evidenciar que possa ser posta em causa pessoas e bens ao nível da emergência. Eu dizia tarde no sentido em que as previsões climáticas já eram conhecidas. Mas repare, os eventos são iniciativas privadas, o Estado não pode proibir por proibir. Em primeiro lugar, havia necessidade, só o pode fazer em contexto de situação de contingência. Claro. Sem que esta declaração tivesse sido, portanto, declarada, o Estado não pode constitucionalmente proibir 2 iniciativas como estas. Agora, elas não foram proibidas, o que foram, efetivamente, foi relocalizadas. Portanto, o caso concreto do festival vai ocorrer em Lisboa, portanto, no Arena, e no caso do encontro dos motares, o Parque de Campismo, e é só isso que estava em causa em termos de risco, porque agora imagine o que é num evento daquelas características, feito numa zona florestal, há um incêndio e há necessidade de evacuar exatamente São milhares de pessoas. É muito complicado. Não há um plano que resista a isto. Claro. Eduardo Caldeira, obrigada pela sua presença aqui no Fala Portugal e boa noite. Boa noite.